Nesse vídeo aqui eu vou te explicar por que a torcida do Fluminense é a mais louca da cabeça em comparação às outras torcidas do nosso futebol brasileiro e por que ser tricolor não é uma tarefa muito fácil, já que o clube vive uma verdadeira montanha-russa de emoções. E o ponto mais alto foi alcançado nesse último sábado, dia 4, quando derrotou o Boca Juniors na grande final da Libertadores e no Maracanã. E fica ligado comigo até o final do vídeo que lá no finalzinho mesmo vou te mostrar o novo material do Planeta Futebol Clube, que é o e-book contando a história e ficha técnica de todas as finais da Libertadores com clubes brasileiros envolvidos. E para contar essa história da torcida louca da cabeça, vamos voltar um pouco mais no tempo, até o ano de 1984, quando o Fluminense se tornou campeão brasileiro pela primeira vez em cima do rival Vasco. No ano seguinte, em 1985, conquistou um campeonato carioca, deixando o Bangu em segundo lugar. Daí em diante o clube viveu 10 anos de seca de títulos, e no máximo que se aproximou foram os vices do Carioca em 91 e em 93, e o vice da Copa do Brasil em 92, quando perdeu para o Internacional. Até que finalmente, graças à barriga do Renato Gaúcho na final do estadual, lá de 1995 contra o Flamengo, que era considerado um dos melhores times do país, o Flu voltou a gritar campeão. Só que em seguida, a torcida do Fluminense iria experimentar seus piores anos de vida. Já no ano seguinte, em 1996, o time fez uma campanha horrível no Campeonato Brasileiro, chegando a ficar em último lugar a poucas rodadas do fim e terminou na penúltima colocação só à frente do Bragantino. Porém, motivado por um suposto esquema de suborno de arbitragem, a CBF decidiu cancelar o rebaixamento naquele ano e o Flu se safou, pelo menos naquele ano, já que no ano seguinte, em 1997, não teve jeito mesmo e o time caiu de verdade. Então, pela primeira vez na sua história, o Fluminense teve que jogar a segunda divisão. E a experiência foi traumática. Depois de várias fases e quadrangulares, idas e vindas, o time não resistiu e caiu ainda mais, dessa vez para a terceira divisão. E se hoje é impensável um clube grande disputar a Série C, imagina naquela época. O Fluminense agora ia ter que jogar contra adversários que muita gente nem sabia que existia, como o Dom Pedro II, lá do Distrito Federal, o Rio Negro do Amazonas, ou mesmo Serra, lá do Espírito Santo, que deu muito trabalho. E para sair do fundo do poço, o time contou com o Carlos Alberto Parreira, que há poucos anos antes tinha sido tetracampeão mundial com a seleção lá dos Estados Unidos. Dá para acreditar nisso? Um técnico que acabava de ganhar uma Copa do Mundo, agora treinava o seu time do coração, que estava na terceira divisão. E com muita luta, o time conseguiu ser campeão da Série C e assim disputar a Série B, certo? Não, errado. A verdade é que em 2000, o Fluminense não disputou o módulo amarelo, que era a segunda divisão da Copa João Avelange, torneio criado com base em várias viradas de mesa. E com isso o clube pulou direto para a primeira divisão. E na volta à elite, o time fez uma boa campanha na primeira fase e terminou em terceiro lugar. Com isso, avançou para as oitavas de final da competição e com direito a enfrentar um time da segunda divisão, que no caso foi logo o São Caetano. E o resultado final foi uma derrota surpreendente no Maracanã. Daí em diante, o Fluminense se readaptou rapidamente à primeira divisão e nas edições de 2001 e 2002 só caiu nas semifinais. Mas essa montanha-russa não para. E nos anos seguintes nos mostra o quanto o torcedor tricolor tem que ser louco da cabeça para torcer por um time que vive dessa maneira. Mas antes de eu continuar essa história, deixa aquele like maneiro aí se você estiver gostando desse vídeo até agora. Também já te convido, se você não conhece o Planeta Futebol Clube, se inscreva aí e acione o sino das notificações e também me segue lá nas outras redes sociais, como Instagram, Facebook, Twitter, X agora, né? Threads ou TikTok, estamos por quase todas as partes aí nas redes sociais. Por lá tu vai receber muito mais conteúdo do que aqui do YouTube, tá? Mas no início de 2003 o time foi vice do Carioca para o Vasco, escapou de mais um rebaixamento no Brasileirão na última rodada e avançando um pouquinho agora para 2005 o time voltou a ser campeão carioca, batendo volta redonda com o gol do zagueiro Antônio Carlos no último lance e terminou aquele mesmo ano com o vice da Copa do Brasil para o Paulista de Jundiaí. A vida de um torcedor tricolor é uma gangorra, justamente por essas coisas loucas aí. Até que a história começa a querer mudar para melhor, mais uma vez, quando finalmente o clube conquistou em 2007 sua primeira Copa do Brasil, derrotando o Figueirense na final. O Fluminense pôde voltar a disputar uma Copa Libertadores em 2008. E adivinha? O time simplesmente chegou até a final. E depois de eliminar o São Paulo e o Boca Juniors, que eram até mais favoritos, o Flu caiu para a LDU nos pênaltis, em pleno Maracanã. Até hoje a pior derrota da história do clube. Tanto que para muitos torcedores esse vice-campeonato da Libertadores dói até mais do que a queda para a terceira divisão.
Mas tudo bem, o time conseguiu uma vaga para a Sul-Americana de 2009 e ao mesmo tempo que ia avançando de fase, ia amargando uma incômoda lanterna do Brasileirão. E assim naquele ano foi se arrastando para o Fluminense, até que chegou ao ponto dos matemáticos cravarem o time com 99% de chance de rebaixamento. Para fugir disso, o Tricolor ia precisar vencer praticamente todos os jogos que restavam a partir da 32ª rodada. Foi aí que nasceu o time de guerreiros, comandados pelo Cuca. O Fluminense protagonizou uma das maiores reviravoltas da história do nosso futebol brasileiro e conseguiu escapar na última rodada, um feito inacreditável. Por outro lado, a LDU veio ao Maracanã, mais uma vez para encher o saco do time e ser campeão de novo, dessa vez da Copa Sul-Americana. Agora se segura, porque de todos esses altos e baixos, a parte mais louca vem agora. O mesmo time que escapou do rebaixamento na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2009 foi o mesmo time que ganhou o Campeonato Brasileiro de 2010, o primeiro brasileirão do clube na era dos pontos corridos, e comandado pelo Muricy Ramalho, o mestre nesse assunto. Mas calma que não acabou essa loucura, porque em 2012 vieram 2 títulos, um Cariocão e mais um Brasileirão. Dessa vez com um baita de um time, que tinha além do ídolo Fred e o Deco que faziam a diferença. Só que no Fluminense tudo pode mudar repentinamente. E foi o que aconteceu já no ano seguinte, quando o time ficou entre os 4 últimos colocados e inacreditavelmente caía para a Série B. Porém, essa queda durou poucos meses, quando a Justiça decidiu tirar pontos do Flamengo e principalmente da Portuguesa, que ficou com a bucha, e assim o Flu mais uma vez permanecia na elite. Eu poderia continuar contando essa história aqui, mas tenho medo de matar algum tricolor do coração com essa verdadeira montanha-russa de emoções. Para encurtar, depois desse escape de jogar a Série B outra vez, o time fez campanhas bem abaixo e chegou a namorar com a zona de rebaixamento em algumas edições e fez a sua melhor campanha no ano passado, quando fechou o Brasileirão na 3ª colocação. E foi aos poucos se reestruturando para viver esse momento louco que começou com o título do Carioca de 2022 e o bicampeonato nesse ano, em ambos casos colocando o Flamengo na roda. E terminou com o inédito título da Copa Libertadores. E quando eu digo que terminou é porque eu sinceramente não acredito que o Fluminense vai vencer o Mundial de Clubes. Hoje em dia o Tricolor tem um técnico de seleção brasileira no comando, conta com jogadores como John Arias, Ganso, Fábio, Nino, John Kennedy e principalmente o Germancano. Ou seja, não é um elenco tão caro e badalado como os rivais, e mesmo assim não abaixa a cabeça para nenhum deles. É ou não é verdade que para alguém torcer para esse time tem que ser louco da cabeça? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários e se liga aqui nesse e-book aí feito por nós aqui do Planeta Futebol Clube. Esse e-book se chama Times Brasileiros em Finais de Libertadores, onde eu descrevo ali fichas técnicas de todas as finais que teve pelo menos um brazuca envolvido, e olha que foi a maioria das finais de Libertadores, lá desde os anos 60 até essa agora, do Fluminense contra o Boca Juniors. Esse material aí está custando apenas R$ 9,00, além das fichas técnicas e imagens, também você vai ver aí alguns resumos que eu fiz de alguns períodos importantes da Libertadores e também algumas listas ali de rankings de times brasileiros que mais chegaram em finais de Libertadores, todas as finais de Libertadores sem presença de clubes brazucas e outras curiosidades que eu não posso revelar mais. O link vai ficar aqui em cima no canto superior esquerdo ou direito da sua tela e também lá na descrição. Eu vou ficando por aqui, espero que tenha gostado desse vídeo, valeu e até a próxima, fica ligado aí.